Oi, colegas, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do YouTube e hoje o nosso tema vai ser Rompendo Crenças, Medicina Integrativa e Ciência. Por que é tão difícil juntar as duas coisas e o que nós podemos fazer nesse sentido? Se você é uma médica que gosta desses assuntos, que gosta de saúde, espiritualidade, que quer trazer isso para a sua vida, mas não sabe como fazer esse link, ouve esse vídeo aqui, porque eu vou trazer para você esse passo a passo, esse conhecimento das práticas e das medicinas tradicionais, porque é tão difícil a alopatia englobar tudo isso e o que nós podemos fazer, tá bom? Então, se isso te interessa, fique aqui comigo. Bom, então, para começo de conversa, aqui na minha linha de trabalho, dentro da Medicina da Saúde Integral, do MSI, eu vou trabalhar agora com um novo conceito. Não vai mudar nada, eu só vou trazer mais coisas e mais informações, porque eu percebi que existem algumas dificuldades e limitações para nós, né, enquanto profissionais da saúde, enquanto médicas, e eu quero trazer o trabalho direcionado em 3 linhas de frente. As linhas são mentalidade, o método e comunicação. E eu tô te trazendo isso agora para que você já saiba que os nossos próximos vídeos vão seguir essas 3 potências, essas 3 linhas de frente, né? E esse aqui é um vídeo que se trata de mentalidade. Por que eu vou trabalhar mentalidade? Pelo seguinte, eu vejo que muitas colegas chegam lá no MSI cheias de dúvidas, cheias de medo, porque não sabem lidar com o fato muito simples de que nós precisamos entender a mentalidade vigente e mudar, inclusive, a nossa, ou nos preparar para esse novo mundo que traz novas necessidades, né? Então, por isso a gente vai falar de mentalidade. Nós também vamos falar sobre método, porque para a gente transitar de um modelo que nos foi ensinado para outro, nós precisamos de método, nós precisamos de práticas, e isso não tem nada a ver com ferir o que o CRM nos indica, ou o que o CRM nos diz que podemos ou não. Tem sim a ver com o que nós podemos fazer com o que temos já, né? E o terceiro ponto é a comunicação, porque eu percebi que existe uma angústia muito grande, né? Vi e percebi colegas que têm muitos conhecimentos já diante de várias linhas e conhecimentos ligados a práticas integrativas ou não, né? E não sabem como colocar isso de uma forma que possa comunicar com outras pessoas. Então, nesse quesito comunicação, a gente vai trabalhar muito a questão das redes sociais, do empoderamento para falar, do empoderamento para se comunicar, para ir para esse lugar que eu sei que é importante e que vocês também sabem, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essas 3 linhas a partir de agora. Mas vamos entrar efetivamente no nosso tema, né? A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece as práticas complementares, as medicinas tradicionais ou milenares, como parte de um sistema que deve ser englobado, que deve ser reconhecido e que deve ser incentivado em cada linha de ação, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um incentivo para que nós possamos trazer os conhecimentos das práticas milenares para dentro do nosso trabalho com promoção de saúde, na atenção primária, ou mesmo nos nossos consultórios, trazendo esses conceitos para abordarmos e trabalharmos principalmente naquele lugar onde a alopatia não vai, né? Então, ela não desconsidera em nenhum momento as práticas milenares, complementares, muito pelo contrário, ela inclusive as incentiva. E ela incentiva também que nós possamos trabalhar cada vez mais em conjunto com as duas técnicas, né? Tanto com a alopatia quanto com as práticas milenares. E aí, tudo isso veio, né? E tudo isso vem de encontro com esse movimento muito forte que tem acontecido e que é um movimento que a gente não tem como parar. Sabe, assim, você pode nesse momento estar confusa, com dúvida, com medo, mas no entanto, doente, né? Porque é o que é mais comum, nós ficamos doentes quando estamos em momentos de grandes choques, né? De grandes choques de mudanças. Então, nesse momento, todas nós passamos por várias questões, tanto nossas quanto vemos ali acontecendo no nosso trabalho, na nossa insatisfação com o trabalho, e tudo isso tem a ver com esse choque, com esse confronto de um mundo que a gente ainda
teima em resistir e querer que ele permaneça, mas que na verdade ele não existe mais. Então a gente vive esse paradoxo nesse momento, e isso, quanto mais nós resistimos, quanto mais nós evitamos olhar, mais nós adoecemos. Quanto mais dúvidas temos, mais nós adoecemos. Então a gente vive nesse momento de conflito. Né? E é nesse momento de conflito que surgem luzes também, e que surge a nossa possibilidade incrível de podermos ser a gente mesmo, né? De podermos falar aquilo que a gente acredita do nosso coração, de comunicar quem nós somos. No entanto, em um momento também em que nós encontramos tanto fake, tanta pessoa fake, tanta gente tendo que se maquiar no Instagram para ser uma pessoa que não é de verdade na vida real, a gente lida também com esse medo de perder a sua própria identidade e a sua própria individualidade diante de tantas expectativas e de tantas recomendações de que sejamos de tal forma, ou de tal forma, ou de tal forma, ou de tal forma, né? Eu estou aqui, né, nesse vídeo que também vai falar sobre isso, mas na verdade para te trazer um consolo e te falar que, olha, não, você não é a única, muitas pessoas estão passando por grandes dúvidas, muitas pessoas querem mudar de verdade a sua forma de fazer atendimentos, no entanto não conseguem, porque lidam com essa questão da mentalidade, por ainda estarem muito apegadas àquilo que nos foi ensinado como certo, como altamente correto e que a gente não pode questionar, entendeu? Então eu tô aqui para questionar, eu tô aqui para trazer dúvida, e eu tô aqui para mostrar que existe sim muitos outros mundos acontecendo, e essa tem sido a minha função. E esse confronto, ele não é um confronto de briga, é um confronto de educação, é um confronto de trazer outras luzes, né? Não é só uma luz que brilha, existem muitas outras luzes de verdades que a gente precisa olhar também. E esse mercado aí de práticas integrativas, ele movimenta pelo menos 83 bilhões de dólares ao ano no mundo todo. Então é um lugar que acontece, né? Se está mexendo, se está movimentando em mercado, aquilo realmente acontece. No entanto, muito ainda engraçado, porque eu sempre achei muito interessante tudo aquilo que diz respeito ao que é diferente. Isso é uma coisa minha, porque eu acredito que olhar para um lugar só não nos acrescenta nada, que quando nós expandimos os nossos olhares, quando nós nos damos a oportunidade de conhecer aquilo que é muito, que nos confronta muito, isso nos traz riqueza, nos traz experiências e nos traz crescimento, né? E eu sempre fui muito aberta para conhecer. Nem tudo é para mim, assim como nem tudo é para você. E nem tudo é ciência, e nem tudo é correto, ou nem tudo realmente tem efetividade, né? A gente tem que realmente saber filtrar e saber sermos muito sérias, e também ao mesmo tempo muito comprometidas, e ao mesmo tempo também muito perspicazes nesse lugar que envolve hoje não só práticas milenares e complementares, mas uma infinitude de práticas que foram chegando, né? Então a gente tem aí, nesse mundo, se a gente for adentrar esse mundo das práticas, a gente tem coisas assim que a gente nunca ouviu falar. Tem mistura disso, daquilo com aquilo outro, tem mais isso, não sei mais o que. Então, assim, são muitas vertentes, muitas mesmo. E eu não tô falando que tem alguma que é mais correta do que a outra, de forma alguma. Muito pelo contrário, todas elas provavelmente atingem um determinado ponto, um determinado nível e uma determinada necessidade. No entanto, nem todas são para a gente trazer para os nossos pacientes ou para a nossa própria vida, né? Então, dentro das linhas das tradições milenares, se trabalha com os conhecimentos que eles chamam de racionalidades médicas, que seriam aquelas principais áreas, né? Aquelas principais áreas que tratam de medicina tradicional, medicina complementar. E aí entra a Ayurveda, a antroposofia, a homeopatia, a alopatia, né? Que seria, a alopatia não é a melhor, ela é só uma dessas grandes áreas, a alopatia e a medicina tradicional chinesa, principalmente, né? E aí, por exemplo, a medicina mente-corpo, as práticas mente-corpo, elas também entram dentro de todas essas racionalidades, exceto da alopatia, tem muito das práticas mente-corpo também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e o que é o paradigma vigente de cada uma delas. E aí vocês vão entender que, na verdade, são simplesmente
padrões de olhar que são diferentes, não necessariamente bons ou ruins. Entenderam? Então a gente vai trazer um pouquinho do conhecimento de cada uma delas aqui, para que a gente possa adentrar esse mundo paradigmático novo e entender o que é, de onde vêm os incômodos. Bom, então vamos começar com a nossa medicina alopática, aquela que a gente aprendeu na faculdade e da qual a gente acredita que a gente aprendeu que é a única correta, né? A gente tinha professores que riam, né, das práticas integrativas, das racionalidades médicas, né? Que, na verdade, se você for olhar hoje, a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, elas têm 5.000 anos. Muito mais que isso, às vezes, e elas nunca mudaram. Não é que elas nunca mudaram, elas sempre foram focadas no equilíbrio integral do ser humano, na promoção de saúde, na prevenção de doenças, né? E aí, você quer me falar que uma medicina alopática que tem que é sedimentada e estruturada há pelo menos no máximo 150 anos, mais ou menos, ela sabe mais e tem mais conhecimentos, digamos assim, a nível de experimentação, do que uma medicina que já dura 5.000 anos, né? Isso aí é só para a gente começar a pensar um pouquinho sobre de onde a gente vem, né? Então, a nossa medicina alopática, ela tem o seguinte paradigma: o problema está fora de mim. O problema é causado por um fator externo, um germe, uma bactéria, um vírus que introduz no meu corpo e ali causa uma lesão. Ou ele é causado por uma disfunção orgânica de algum órgão do meu corpo que parou de funcionar. E aí isso exige que eu faça alguma abordagem, né? Então, as abordagens dentro da nossa técnica alopática, elas são focadas nos fatores externos. Então, a gente toma um antibiótico para conter o germe, a gente faz uma cirurgia para uma correção mecânica, a gente tem ali abordagens, a gente tem procedimentos para corrigir aquele sintoma que aparece. Então, ela é uma medicina muito baseada no sintoma. Eu estou falando que ela é ruim? De forma alguma, muito pelo contrário, né? Ela é extremamente efetiva nesse lugar mecanicista do olhar do nosso corpo. Ela é extremamente efetiva quando bem feita, quando com compromisso, com ética, e eu confio muito na alopatia, entendeu? Confio de verdade. Eu só estou aqui para te mostrar que ela não é a única opção que a gente tem, né? E que em alguns casos ela não vai funcionar, e talvez o que você mais veja hoje é ela não funcionando. Por quê? Porque a gente evoluiu enquanto sistema. E na evolução enquanto sistema, nós precisamos agora olhar para aquelas outras questões que não apareciam antes. Antes a gente tinha ali, por exemplo, muito adoecimento por doenças infecto-contagiosas. Não que a gente não tenha hoje, né? Nós estamos vivendo esse momento. Mas a gente tinha ali uma alta taxa de mortalidade infantil. E aí isso se corrigiu com medidas de saneamento básico, com medidas ali protetivas ligadas à questão social, sim, né? A gente tinha também essa alta taxa de mortalidade pelas crianças que morriam de doenças infecto-contagiosas. E aí vieram as vacinas e a gente diminuiu drasticamente tudo isso. Então foi uma correção muito incrível. A gente realmente pôde resolver aquele problema ali que matava e que dizimava muitas famílias. E aí, no entanto, apareceram outros problemas, porque quando a gente elimina um, aparece outro mesmo. E aí, nessas outras questões que vem aparecendo, que a medicina alopática, mesmo essa nova medicina alopática de modulação genética, de nanotecnologia, ainda assim ela é focada no sintoma e ainda é focada no corpo físico, tá bom? Não tem nada de errado, só estou falando que ela ainda tem esse foco. Então, essa é a nossa alopatia, querida, amada, abençoada. E aí a gente vem com outras racionalidades médicas, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, né? E aí, o que ela nos confronta? Ela fala de uma energia sutil, que é chamada de Qi, né? E que a doença é causada por um desequilíbrio dessa energia sutil. E aí, isso já nos causa também um certo incômodo. Mas que energia sutil é essa? Como que eu peso esse negócio? Onde que eu encontro esse negócio? Porque se eu não vejo, isso não existe, né? O nosso paradigma, ele traz isso. Se eu não vejo, aquilo não existe. Por isso que demorou tanto para se acreditar nas bactérias, porque não se tinha ainda um microscópio, e aí eu não via a bactéria, e aí o Semmelweis, médico
que conseguiu identificar que lavar as mãos naquela enfermaria, né, lá na Áustria, eu acho que é na Áustria mesmo, adoro a história de Samuel Weiss, me deu uma perdida aqui, mas que lavar as mãos ali de forma adequada evitaria muitas doenças. Esse cara aí morreu, se suicidou, enlouqueceu, porque ninguém acreditava nele, e foi extremamente frustrante. Ele passou uma vida provando que sim, tinha alguma coisa que acontecia, mas como ninguém via, ele foi tido como louco. Entendeu? Então, assim, como o paradigma mecanicista consegue olhar para esse paradigma da medicina tradicional chinesa que fala da energia sutil? Então, isso realmente existe aí um paradoxo, entendeu? E existe aí uma dificuldade de encarar, de olhar para isso. Por isso que é uma das nossas limitações, porque nós olhamos o outro paradigma a partir do nosso. No nosso, isso não existe, isso é invenção, mas no outro, isso existe. E a gente não consegue olhar com os olhos do outro, a gente só olha com os nossos próprios olhos, né? Então, esse aí é um dos problemas. Aí vem a medicina mente-corpo, né? Que é a linha que eu praticamente mais uso, que são mudanças comportamentais, mudanças a nível de pensamento. O que ela traz? Ela traz que toda doença é causada pela mente. Toda doença começa ali de um estresse mental, de uma vibração causada pelo pensamento, que é diferente, que causa doença, né? E aí, se você corrige aquilo ali, você tem uma correção no equilíbrio fisiológico do corpo. E isso eu vejo muito resultado, gente, eu vejo de verdade. No trabalho, principalmente com imagens, né? Tem um médico antigo, que ele trabalhava com imagens, e eu resgatei um dos livros dele, eu uso essas imagens no meu trabalho, e é incrível a reprogramação mental que acontece mesmo ali trabalhando com imagens, até porque o nosso cérebro, ele aprende por imagens, né? E ele entende por imagens. Se eu falo para você agora banana, você não vai ver a palavra escrito banana, você vai vir na hora na sua mente uma banana, a imagem de uma banana, não é? Então, esse é um dos trabalhos da linha mente e corpo. Tem sido mais fácil de entender? Tem sido, porque tem evoluído muito em termos científicos mesmo, a comprovação dos efeitos patológicos e benéficos das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, ela é uma linha que está em evolução e que já tem uma certa aceitação mesmo, até dentro do nosso conceito. Então, as linhas mente-corpo, elas são mais benquistas. Meditação, né? Porque a gente já tem muitos estudos comprovando a sua eficácia, tá bom? E aí vem outras linhas, como, por exemplo, a Ayurveda, que tem os doshas, né? E aí, os doshas são espécies de perfis metabólicos, de personalidade, né? E aí tem a ver com o meu dosha, com o seu dosha, aí é vata, pita, kapha, são diferentes também formas de percepção, porque tem a ver com o que você como você é, a sua personalidade, a forma do seu corpo, o seu metabolismo, e tudo isso influencia no seu adoecimento, naquilo que você deve se alimentar melhor ou mais, né? Então, isso aí também é outro paradigma que já é diferente, que já traz uma nova pergunta, mas como assim? Cada pessoa tem que ter um jeito de comer, que tem a ver com o seu metabolismo, que tem a ver com a sua forma, a sua personalidade, isso é muito esquisito, né? E aí já é um novo paradigma que também já traz uma certa dificuldade de ser olhado. E aí vem também a antroposofia falando da trimembração do homem, da quadrimembração, né, do homem em seus 4 corpos, e a antroposofia traz algo que são os temperamentos, e os temperamentos dentro da antroposofia, colérico, fleumático, melancólico, esqueci o outro. Eles são muito parecidos com os doshas, entendeu? São muito parecidos e as abordagens são muito parecidas. É um outro paradigma, a antroposofia. Vem muito também desse lugar que a doença começa na alma, ela começa no espírito, nos outros corpos e depois se manifesta no corpo físico. Então, é muito difícil para esse olhar nosso da alopatia entender, sabe? Explicar com
com a linguagem que a gente tem explicar aquilo ali. A gente tem que usar a fenomenologia, que é a linguagem para entender o outro, né? Essas racionalidades médicas, elas trabalham com fenômenos. Então, para olhar para elas, a gente precisa entender esse aspecto, que é diferente da nossa forma de trabalhar e de olhar, né? Então, tem a antroposofia. Essa questão dos doshas, dos temperamentos, me lembra também muito as diáteses, né? Que é algo muito recente, que vem dos florais, dados florais quânticos, que eles têm diátese 1, 2, 3, 4, que são também específicas para cada tipo de temperamento ou de dosha, né? Eles não falam isso, eles falam diáteses, mas são paradigmas de linhagens diferentes que se parecem também, entendeu? E tem a homeopatia famosa, a homeopatia de Hahnemann, né? A homeopatia bem clássica, que trabalha a cura pelo semelhante, né? Então, assim, você vai curar o outro por aquilo mesmo que o adoeceu, no entanto, uma diminuição extremamente pequena, né? E aí é totalmente quase impossível de ser. É o oposto da alopatia, que fala que a gente vai curar pelo oposto, né? Então, por que é muito difícil realmente a gente casar e a gente fazer uma coisa entender a outra? Sabe, a gente não tem como fazer esse encaixe, falar, olha, você precisa me entender, a outra, não, você que precisa me entender. A gente está parecendo judeu brigando com o Islã, né? Então, assim, são dois paradigmas e formas de ver diferentes. E a gente não precisa brigar, é hora da gente integrar. Por isso que a gente fala medicina integrativa, que é quando a gente olha para esses paradigmas todos, que a gente olha para o ser, pessoa que está sentado na nossa frente e fala, olha, eu tenho aqui conhecimentos, além da alopatia, de uma outra racionalidade médica que traz esse paradigma aqui, essa percepção. Gente, depois que você explica para o paciente, ele entende que simplesmente é uma outra forma de ver. E aí, você gostaria de entender um pouquinho, de conhecer, né? Eu, por exemplo, amo os florais, né? Todo mundo sabe, as minhas alunas sabem, elas também se apaixonaram pelo Dr. Bach, porque eu sou apaixonada por ele. E aí, ele veio da homeopatia, ele veio da alopatia clássica, ele era um infectologista dos melhores, né, dos melhores da Inglaterra, consultório lotado, pesquisador famoso da universidade, e aí ele entendeu que aquilo não era o que ele via como cura. Para ele, a cura tinha que ser da alma primeiro, porque era a alma que adoecia o corpo. Era essa a percepção dele, a alma e a personalidade adoecida que adoecem o corpo. Então é muito difícil explicar isso dentro daquilo que a alopatia visualiza como correto, entendeu? O que a gente tem de positivo? A gente pode pegar todas essas racionalidades e ter estudos científicos que nos mostram resultados do uso dessas abordagens, entendeu? E isso a gente tem aí aos montes mesmo. Então, falar que isso não é científico não tem muito como falar mais, porque já é científico, porque a gente tem estudos ruins e estudos bons trazendo a mostra de que isso funciona. Entendeu? Agora, uma pessoa comum que tô ali, que gosto dessas racionalidades, que me encontrei nesse lugar, mas eu tô totalmente perdida, porque eu não faço ideia de como trazer isso para minha prática, como falar isso, porque eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, né? Eu ouço isso demais, gente do céu. É o que eu mais escuto. E agora eu até entendo porque que eu... Durante um tempo, era muito engraçado, vou contar isso para vocês. As pessoas iam lá se tratar comigo e não falavam que tinham ido se tratar comigo. Eu tive colegas médicos, médicas que se trataram comigo e que não falavam que se tratavam comigo. Eu tive colegas que estudaram, que fizeram cursos comigo e que nunca falaram que fizeram cursos comigo, que aprenderam comigo. Sabe por quê? Porque eu incomodava. Eu ficava assim, falava, gente, mas por que essas pessoas... Elas gostam do meu trabalho, porque senão elas não voltariam, elas vêm, gostam, mas elas não falam para ninguém. Por quê? Porque incomoda, né? Elas têm vergonha delas mesmas. E aí entra a hipocrisia. Gente, hipocrisia é o que há nesse mundo, né? A hipocrisia é a seguinte, garota. Todo mundo usa alguma prática integrativa. Todo mundo já foi numa aula de yoga. Todo mundo já tomou um floralzinho, um chazinho da vovó. Todo mundo já leu alguma coisa ou já ouviu falar de alguma coisa de espiritualidade, de energia. Por quê? Porque se não ouviu, não mora no Brasil, né? Hoje isso aí a gente se fala em todos os cantos. Então, inclusive, eu tenho certeza que pessoas ligadas às altas hierarquias da nossa tradição médica alopática já entraram em contato com esse tipo de abordagem, entendeu? Então, a hipocrisia está nesse sentido.
é de você conhecer aquilo, saber que aquilo faz bem. No entanto, eu não falo porque eu tenho vergonha, porque eu tenho que me manter. Eu tenho que manter aquilo que eu sou. E aí isso é muito esquisito, né? Então, assim, gente, eu tô aqui para quebrar a hipocrisia, vocês podem ter certeza, entendeu? Então, assim, hipocrisia é você gostar, é você usar e você não falar que usa, porque tem vergonha, né? Porque tem vergonha dos coleguinhas que vão rir de você, os mesmos coleguinhas que vão lá nos outros coleguinhas se tratar, entendeu? Então, assim, para mim, se você tá na linha da hipocrisia, você nem precisa continuar ouvindo esse vídeo, você pode vazar daqui desse canal, olha eu, né? De verdade, aqui é para quem realmente, se está com vergonha, está disposto a aprender, entendeu? Está disposto a superar isso, está disposto a vencer isso. Aqui não é para aquela pessoa fingida, não é para quem quer fazer medicina integrativa ou quem quer desenvolver um projeto só para si, não, é para quem quer desenvolver um projeto para curar esse mundo que precisa da gente. É para essas pessoas que eu estou falando, entendeu? Então, assim, não é para as pessoas altamente egoístas. Por isso que talvez o meu canal seja tão pequeno e por isso que talvez eu não tenha atingido ainda todo mundo que eu quero atingir, porque não é para qualquer pessoa, entendeu? Mas eu imagino que se você está aqui até agora, você com certeza está buscando, pelo menos, entrar na sua própria verdade, né? E é isso que eu quero, pessoas que estejam abertas para conhecer a sua própria verdade, para assumir a sua verdade diante das outras pessoas com amor, com amorosidade, para estufar o peito e falar, olha, eu sou assim, eu não vou pedir desculpas por ser assim, porque é nisso que eu acredito, é isso que eu vivo, são esses os resultados que eu tenho, né? Então, assim, a gente falou aqui dessa questão da dificuldade, né? E como que eu posso começar a desenvolver, né, esse meu projeto? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Só lembrando, gente, né, antes da gente falar sobre isso, que o verdadeiro cientista, a verdadeira missão do cientista é unir os diferentes. É olhar para um diferente daqui, um diferente daqui e imaginar como pode se fazer um link. É investigar com curiosidade a diferença. A função do cientista verdadeiro é essa. Não é simplesmente proteger aquilo para que aquilo não se desfaça, né? Eu vou proteger isso aqui porque isso aqui é a verdade absoluta. Eu nem olho para outra verdade, porque isso aqui é a verdade absoluta. Isso aí não é cientista, entendeu? Isso aí é inflexível, mas não é cientista. O verdadeiro cientista, ele é curioso, ele é apaixonado, ele realmente quer unir as diferenças, ele quer aprender com aquilo que o confronta. Então, esse é o verdadeiro cientista e essa é a verdadeira ciência que eu acredito, né? Mas você que está lá, confusa, perdida, não sabe se sai do SUS, se abre consultório, se para de dar plantão. Ai, como eu queria parar de dar plantão sábado à noite, né? Você que está aí nessa vida perdida, que quer começar, que não sabe o que fazer. O que você precisa? Daquelas primeiras coisas que eu falei ali. Você precisa primeiro olhar para a sua própria mentalidade. Faz uma lista aí daquilo que está te bloqueando. Na hora que você começar a escrever, minha querida, você com certeza vai tirar daí de dentro tudo aquilo que está te incomodando. Eu faço isso até hoje. Eu estou passando por um processo de algum incômodo, eu vou lá, escrevo aqueles incômodos todinhos, porque quando eu escrevo eu consigo olhar para cada um deles e pensar, e olhar e falar, olha, nossa, tem um incômodo aqui. Deixa eu ver o que é que está me incomodando. Qual a crença, né? O que é o que eu acredito ou que me fizeram acreditar que está por trás desse incômodo. Então, eu vou lá, olho para aquele incômodo, escrevo sobre ele, converso comigo, e aí eu já tenho um pouquinho mais sobre mim. E aí eu vou colocando esses incômodos para que eu possa olhar para eles e construir a minha nova mentalidade a partir desses incômodos que saíram. Das dúvidas, então eu tenho dúvida, as minhas dúvidas são essas, ó. Traz para mim, por favor, anota suas dúvidas e vem me perguntar, ou no Instagram, ou aqui no YouTube, eu tenho dúvida sobre isso, isso e isso, tenho dúvida prática sobre isso, isso e isso, entendeu? Então anota suas dúvidas, porque você precisa de alguém para tirá-las, pode ser que seja eu, pode ser que seja os livros, pode ser que seja outra pessoa, entendeu? Mas tire as suas dúvidas, porque são elas que barram a sua mentalidade, o seu crescimento, e a sua mentalidade, a sua força mental, a sua força pessoal, a sua presença é o que vai te dar empoderamento para ser você mesma, porque eu tenho certeza que você não aguenta mais sofrer escondendo aí a sua própria luz, você quer colocar ela para fora, né? Então faça isso, esse primeiro olhar, né? Depois é a questão do método mesmo. E o seu método, ele não precisa ter nenhuma prática integrativa. Você pode falar assim, eu ainda não dou conta, Patrícia, de lidar, por exemplo, com a questão dos olhares dos meus colegas. Eu ainda não consigo.
Então começa a colocar práticas de promoção de saúde, de prevenção de doenças. Isso aí você pode estudar sobre como prevenir doenças através da alimentação, através de uma boa prática de atividade física. A gente sabe que é isso, né? Dentro da sua especialidade, né? O que você pode trazer de promoção de saúde dentro da sua especialidade. Usa a sua especialidade ao seu favor e usa a ciência que tem nela ao seu favor. Vai lá, por exemplo, se você é um cardiologista, e lê o que são as medidas não farmacológicas. Se você é um gastro, vai lá e lê as medidas não farmacológicas para tratamento do refluxo, explora cada uma delas, trabalha cada uma delas com seus pacientes. Você já vai construir com isso um novo olhar, que é o olhar mais para a saúde, menos para a doença. E isso já vai te trazer para um novo paradigma, entendeu? Então vai pegar a sua especialidade, vai desenvolva. Tira aí 1 hora, 2 horas do seu dia para estudar e desenvolver esse seu aspecto, né? E aí vem o terceiro ponto, que é onde eu quero ajudar muito vocês, que é na comunicação. Tá, mas como que eu vou falar isso para o mundo? Porque não adianta nada eu ter aqui um projeto lindo que eu desenvolvi e eu não consigo fazer um Instagram, eu não consigo abrir meu consultório, eu não consigo conversar com as pessoas porque eu tenho medo. Como que eu posso fazer isso, né? A gente vai falar disso num outro vídeo, tá? Como eu posso me comunicar, como que eu posso trazer isso para o mundo, como que eu posso começar meu Instagram, ou começar a gravar vídeos, não tenho se, será que eu não quero fazer isso, eu sou muito tímida, tá tudo certo também, comece de outra forma, entendeu? Mas assim, gravar vídeos hoje é quase que uma premissa, né? É um desafio que a gente precisa superar, entendeu? Então se abra para essa superação desse desafio, se abra no seu coração, e aí vai lá de novo, e escreve tudo aquilo que te impede de ir para esse lugar. Escreva, tá? Para a gente ir se empoderando aos poucos desse caminho e dessa voz, tá bom? Então, gente, esse vídeo de hoje teve essa intenção de esclarecer as diferenças entre as racionalidades médicas e a medicina alopática, as dificuldades que a gente tem de colocar as duas juntinhas e, ao mesmo tempo, a facilidade que a gente tem quando a gente usa a ciência a nosso favor e como a gente pode, aos poucos, desenvolver um projeto que seja nosso e que tenha a ver com aquilo que a gente acredita, tá bom? Então é isso. Um abraço, até mais.